Sem mais delongas, então, vamos continuar com a nossa série de pregações expositivas no sermão, no livro de Atos. Enquanto você abre, no capítulo de número 6, e nós queremos, como igreja, dar um presente para os visitantes aqui. Que você nos visita pela primeira vez, levante a sua mão, por favor, que nós queremos dar um livro de presente para você. A nossa equipe está indo até você para levar um presente, esse livro que seja uma bênção na sua vida, que esse livro abençoe sua jornada. É um livro rápido de ler, e quando você for ler, lembre de nós, lembre dessa comunidade, e seja ricamente abençoado. O tema desse livro é o maior tesouro dessa igreja. O maior tesouro dessa igreja não são os arcos, não é o som, não é nem o carisma do pastor, porque não tem tanto, né? Mas o melhor tesouro e o maior tesouro dessa igreja é o Evangelho, não é a estrutura. Então, é isso que nós queremos tirar de presente. Nosso maior tesouro, o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Atos, capítulo de número 6. Nós iremos hoje aos 15 versículos desse capítulo, beleza? Então, o menor capítulo do livro de Atos, apenas 15 versículos para nós aqui meditarmos juntos e crescermos na palavra de Deus. Quem está comigo diz amém? Amém. A palavra de Deus para nós nessa manhã, então, diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhe impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia. Em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns do que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, e os da Sicília e da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pela qual ele falava. Então, subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram então o povo, os anciãos, os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio, apresentando testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós os ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Vamos orar. Oh, meu Deus. Tira as sandálias dos nossos pés, para que possamos entrar neste lugar santo da Tua palavra. Tire as sandálias dos nossos corações. Tudo aquilo que nós nos protegemos, todas as nossas armaduras, nos livre das distrações, das notificações, e que agora que possamos estar completamente aqui presentes, de corpo, alma, completamente aqui, e que a Tua palavra, Pai, ministre e alimente a vida da Sua igreja, que eu não fique além, que eu não fique aquém do que a Tua palavra tem a dizer, meu Deus. Que o meditar do meu coração seja agradável a Ti e que a Tua igreja receba muito mais do que conselhos, mas receba do Evangelho e da presença do Espírito Santo. E que saiamos daqui mais parecidos contigo, à medida que Te conhecemos, através da pregação da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quem já parou para pensar
que Deus tem uma matemática própria, às vezes diferente da nossa. Nós, na matemática clássica, nós temos a adição, a multiplicação, a subtração e até a divisão nós temos. Nas Escrituras, nós vemos no livro de Atos, um certo tipo de matemática divina sendo construída em todo o arco narrativo do livro. Nós vemos que em Atos capítulo 2, no verso 47, nós vemos que Deus está adicionando. Atos 2,47, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Aleluia. Mas nós vamos ver também que Deus multiplica. Daqueles 120, se transformaram na primeira pregação aproximadamente 3.000 pessoas. E essa foi uma das primeiras. Logo em seguinte, veio mais vezes, aproximadamente 5.000 homens. Nós pregamos aqui, em que numa pregação, num só dia, mais aproximadamente 5.000 pessoas receberam Cristo como seu único e suficiente Salvador e passaram a seguir Jesus. Deus adiciona, Deus também multiplica no livro de Atos. Deus também, irmãos, ele também subtrai. Nós vemos aqui, quando o pastor pregou sobre Ananias e Safira. Eles foram subtraídos da comunidade da fé. Eles foram subtraídos pela autoridade e a santidade de Deus, porque tentaram roubar de Deus. Eles também foram subtraídos, e o próprio Deus fez isso. Sim, no Novo Testamento, Deus fez isso. Deus adiciona, Deus multiplica, Deus também subtraiu. Mas tem uma coisa que Deus nunca faz, mas é algo que Ele permite que Satanás tente e purifique a igreja por intermédio dessa façanha. Que Deus, Ele nunca divide. Na matemática divina, Deus não divide. Deus, Ele adiciona, Deus multiplica, Deus até subtrai. Mas Ele não divide. Quem divide, nós vamos ver que é um trabalho das trevas para tentar enfraquecer o avanço do Evangelho. No texto de hoje, o que nós temos aqui diante de nós, irmãos, é um texto que a igreja também está sofrendo perseguição, mas sofrendo uma perseguição interna, dentro dela. Perceba, Satanás tentou parar a igreja por intermédio da perseguição. Conseguiu? Não conseguiu. Satanás tentou parar a igreja por intermédio da corrupção. Conseguiu? Não conseguiu. Agora Satanás vai usar uma estratégia. Ele vai usar a estratégia da divisão. E é isso que está acontecendo no texto. Uma murmuração se levanta. A igreja está vivendo um momento muito saudável, muito explosivo, muito evangélico, um verdadeiro avivamento. Pessoas sendo salvas, realmente convertidas a Cristo, realmente sendo entregues e desejosas em servir a Deus. A igreja cresce muito. E acontece que há uma murmuração no meio da igreja. O texto de hoje nos mostra como que Deus, por intermédio dos apóstolos, usa a própria igreja para curar a divisão. E de que forma que Deus, ao usar a igreja, faz com que essa igreja continue a brilhar no mundo com o rosto de anjo. Amém? É sobre tudo isso que nós iremos pregar hoje. Vamos caminhar no texto. De olho no texto comigo, versículo de número 1. Olha o que diz. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Vamos lá, aqui nós podemos dividir aqui o versículo de número 1 em duas partes. A primeira parte, nós vemos um crescimento saudável e explosivo da igreja. A igreja continua crescendo. Irmãos do céu, que tamanho de igreja é essa, né? Se na primeira conversão, aproximadamente 3.000 homens se converteram, na segunda, aproximadamente 5.000 homens se converteram, junto com suas famílias, e agora o texto está dizendo que naqueles dias, a igreja continuava crescendo, porque tudo que é saudável cresce, amém? Nós não podemos ter numerofobia, não podemos. Da mesma forma que nós não podemos ter numerolatria, nós não podemos ter numerofobia. O que é numerolatria? É fazer igreja em prol do crescimento numérico. Irmãos, é fácil encher um galpão cheio de gente vazias, usando a fé evangélica para conquistar a casa própria. É fácil. Usar a fé como muleto da sorte. É fácil encher um galpão assim. Muito fácil.
Mas não quer dizer que por causa daqueles que numerolatram, né, e usam a fé como meio para obter coisas, não quer dizer que nós devemos ser numerofóbicos, achar que uma igreja saudável só é saudável quando pequena. Nós vemos aqui que a igreja saudável de Jesus é quando o evangelho continua sendo pregado e pessoas continuam sendo acrescentadas. Nós não podemos ir para o extremo da numerolatria e nem nos fecharmos na numerofobia. E aqui está crescendo. A igreja continua crescendo. A igreja continua crescendo e ela continua crescendo em qualidade, não apenas em quantidade. Olha o texto comigo. Olha o que diz o final da parte A do versículo de número 1. Naqueles dias, aumentando o número dos... De quem? Discípulos de Jesus. Simpatizantes da fé? Será que eram simpatizantes da fé? Discípulos. Aqui é a primeira vez que aparece essa palavra no livro de Atos. E discípulos é justamente aquilo que o autor Lucas escreveu também no próprio Evangelho de Lucas. Quando é dito que Jesus chega para as pessoas que desejavam seguir ele e fala: você deseja ser meu discípulo? Então é necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Então, quando o autor fala e usa essa palavra que a igreja continuava crescendo e continuava crescendo o número de discípulos, a igreja não estava apenas crescendo em quantidade, a igreja também estava crescendo em qualidade, de discípulos, de pessoas que estavam negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a Jesus Cristo. O que é um discípulo de Jesus? Discípulo de Jesus, meus irmãos, é alguém que decidiu seguir a Jesus e quer ajudar outras pessoas a seguir também. Simples assim. Discípulo é um aluno que deseja não apenas ter aulas com o seu professor, mas andar junto com o seu professor no dia a dia. E também ensinar os seus amigos, seus ensinamentos que tem recebido do seu professor. Então, um discípulo é alguém que segue a Jesus e que decide também ajudar outras pessoas a segui-lo também. E é assim que a igreja estava crescendo, de vento em popa, crescendo em quantidade e crescendo em qualidade. Eu creio que viveremos isso aqui em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, nós viveremos isso. Mas acontece, queridos irmãos, que o texto mostra que nesse ambiente de alegria, de glória, de explosão e saúde, esse movimento de avivamento, sinais, prodígios, de conversão, de negar a si mesmo, de tomar a cruz, houve um ataque interno. Satanás tentou destruir a igreja no meio da igreja. Versículo de número 2, olha o que diz. Houve murmuração dos helenistas. Versículo de número 1 ainda, por favor, parte B. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Houve murmuração, pessoal. Aqui mostra que esse momento que eles estavam vivendo era um momento muito glorioso, mas mesmo em meio a um momento glorioso, começou a haver murmuração. E murmuração é uma das armas favoritas de Satanás para dividir a igreja. A própria palavra grega, o som, a pronúncia da palavra grega para murmuração é um gesto que balbucia a forma de resmungar. A melhor interpretação para murmuração, sabe o que é? Resmungo. E eu não vou pronunciar aqui porque, né? Eu vou pagar esse mico, né? Gongismos. É tipo isso. Sabe quando você está resmungando? Nós homens entendemos muito bem isso, né? Nós homens entendemos. Gongismos. Nós ficamos resmungando. Viu? Você já sabe falar em grego quando está resmungando, viu? Gente, eles estavam assim, é uma reclamação abafada. É uma reclamação abafada. É um resmungo crônico de insatisfação, mesmo que está tudo acontecendo, mas quando sai uma coisinha fora do lugar, a gente fica resmungando. E é isso que estava acontecendo. A igreja estava resmungando. E esse é o problema às vezes, irmãos. Às vezes, ao invés da igreja buscar solução, essa igreja pastoreada nada mais, nada menos do que pelos apóstolos. Essa igreja pastoreada nada mais, nada menos do que homens que não leram um livro sobre Jesus, mas caminharam pessoalmente com Jesus, na igreja de Jesus, com os pastores de Jesus, na primeira geração dos membros, dos cristãos, que seguidores de Jesus, havia murmuração.
né? Tem gente que fala assim, nossa, eu quero voltar para a igreja de Atos. Eu falo, não, vamos para a igreja de Apocalipse. É isso que a gente precisa ser. A gente tem que buscar a igreja de Apocalipse. A igreja de Apocalipse é uma igreja sem mancha, sem mácula e sem ruga. A igreja de Atos é uma menina, é uma criança que acabou de nascer, uma recém-nascida. A igreja de Apocalipse é uma mulher madura, é uma noiva que sabe que ela está preparada esperando o seu noivo, amém? Que nós busquemos e que nós viemos a buscar ser a igreja de Apocalipse. Mas é isso que está acontecendo. É uma igreja recém-nascida, que estava tendo as murmurações, os resmungos, e as causas pareciam até legítimas, pessoal. Vamos entender as causas. Acontece que o verso 1 explica que as viúvas dos judeus de origem grega estavam sendo esquecidas na distribuição diária. É importante nós notarmos que, desde o nascimento da igreja apostólica e da igreja neotestamentária, nós vamos ver que sempre houve e continua havendo, dentro do coração da igreja, uma preocupação santa com o quarteto dos vulneráveis. No Antigo Testamento, se nós formos fazer uma leitura, uma teologia bíblica de uma generosidade, da justiça de Deus com os vulneráveis, nós vamos encontrar o quarteto dos vulneráveis, os pobres, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Essas 4 pessoas, no contexto ao qual eles viviam, eram pessoas que não tinham capacidade social de conseguirem cuidar de si mesmas. Por isso que Deus sempre pediu para Israel cuidar desse povo. Por isso que também a igreja neotestamentária continua fazendo isso. Só que aqui tem 2 tipos de viúvas. As viúvas dos judeus helênicos, que eram os judeus da diáspora, e as viúvas dos judeus de sangue azul, como eles falavam, dos judeus que eram nascidos ali em Jerusalém. E as viúvas estavam do lado dos gregos, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Aqui o Lucas, ele é muito preciso, um grande mestre escrevendo, e ele não vai dar todos os motivos específicos dessa murmuração. Mas pelo contexto nós vamos entender que essa era uma igreja muito já diversa e cheia de tensão. Como, por exemplo, a igreja que nasceu era uma igreja majoritariamente composta por pessoas que abandonaram a religião e os ritos judaicos para entrarem na família de Deus. Só que essa fé cristã não ficou apenas dentro de Jerusalém. Nós vamos ver que cristãos de outras regiões começaram também a entrar na fé, a abraçar Jesus e ser abraçado pela graça e começaram a cultuar juntos. Do dia para a noite, irmãos, numa sexta passada, o judeu estava lá começando a guardar o Shabá na viração do dia à tarde, e o grego, ou um cretense, um cretense, ou sei lá, um bárbaro, uma pessoa que não tinha uma fé resoluta, judaicamente falando, ele, na sexta-feira, ele estava na boemia. Ele estava na boate daquela época, né? Ele estava jogando jogos de azar com os amigos, ele estava lá, ele estava vivendo a vida. Daí, do nada, houve uma pregação, a cruzada evangelística, e essas 2 pessoas, de contextos diferentes, se convertem e começam a frequentar a mesma igreja. E agora eles têm o desafio de serem diferentes, culturalmente falando, mas agora eles têm o desafio de não apenas serem amigos, eles têm o desafio de serem irmãos. Não é de fazer parte da mesma sociedade, é de compor a mesma família. Gente, aqui pessoas que culturalmente eram diversas. Pessoas de culturas completamente diversas e distantes uma das outras, eles estavam completamente agora sendo impelidos a serem família de Deus. E não tem como não dar choque. Reuniu todo esse bando de pecador junto, o que vai dar? Vai dar ruim, porque a igreja não é a vitrine dos perfeitos. A igreja, meus irmãos, é um hospital dos pecadores que estão sendo aperfeiçoados pela graça. A igreja não é um lugar onde é a reunião daqueles que nunca irão errar, daqueles que nunca irão pecar e daqueles que nunca irão frustrar você. A igreja é a reunião daqueles que entenderam que pecam, que entenderam que são pecadores e que estão na igreja justamente para serem aperfeiçoadas. E é isso que estava acontecendo. E houve murmuração, resmungo pelos cantos. E ao invés deles resolverem os problemas, ao invés deles assumirem a responsabilidade, porque eles já sabiam, era um problema na distribuição diária.
Era um problema de que os alimentos, as ajudas, isso daqui era uma ação tanto de tzedakah, né? Era uma ação de justiça, de reposicionar a pessoa na sociedade. Era tanto também uma ação de refrear o mal, para que essas pessoas pudessem ser guardadas, protegidas, guardadas por aquilo que elas não conseguiriam se guardar por elas mesmas. Então nós vamos ver aqui, irmãos, eles ficam resmungando. Eles ficam jogando o problema um para o outro. Alguns historiadores, muito mais capazes do que eu, muito mais eruditos do que eu, eles vão dizer que eram duas razões. A primeira razão é porque havia uma murmuração contra as pessoas dos apóstolos. Algumas pessoas dos primeiros membros originários, os estudiosos vão falar, que os membros originários eles ficavam assim, quando era pequeno, a gente conseguia distribuir para todo mundo. Agora que cresceu, eles nem vêm aqui em casa. Né? Agora que a igreja está desse tamanho, alguns estudiosos dizem que é isso. Outros, os mesmos estudiosos também dizem que pode ser uma segunda opção. Que eles achavam que o problema era uma questão étnica mesmo. De que os judeus de sangue azul tinham que ser priorizados. Por uma falta de interpretação correta de uma teologia bíblica que conectava as promessas de Deus a Israel como nação, a também as promessas de Deus para a igreja como povo espiritual de Deus. E por causa disso, eles desfavoreciam as viúvas helênicas em prol dessa confusão teológica que ainda era muito recente, que ainda o apóstolo Paulo nem havia sido convertido, alguém lembra disso? Romanos aqui nesse momento não havia nem sido escrito para ajudar a igreja. Então, eles estão vivendo um momento de tensão, de murmuração, de resmungo na igreja. Irmãos, qual é a resposta dos apóstolos? Essa notícia chega aos homens, chega aos brabos, aqueles que caminharam com Jesus. Chegou aos ouvidos de Pedro. Como será que Pedro vai reagir a isso? Como será que Pedro vai reagir a esse resmungo, a essa murmuração no seio da igreja? Será que Pedro vai puxar a espada? Será que ele vai fazer isso? Leia comigo o texto, verso de número 2 até o 4. Então os 12 convocaram quem? Convocaram quem? A comunidade dos discípulos. Aleluia. Olha, uma igreja congregacionalista mista aqui, né? Uma igreja de governo plural. Glória a Deus. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que abandonemos a palavra de Deus. Ou aqui, numa melhor interpretação, não é agradável aos olhos de Deus. Aqui no português a gente fica um pouco falho, mas a melhor interpretação seria não é agradável. Ou algumas traduções não faz sentido, como algumas interpretações no português têm, mas a melhor não é agradável aos olhos de Deus que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Então, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que os encarreguemos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Oh, meu Deus, que orgulho! Dá vontade de entrar na cena, bater nas costas de Pedro, dos demais apóstolos e falar: mano, que orgulho que eu estou de vocês. Claro que eles iam olhar para mim e falar bem assim: cara, o que você está fazendo aqui? Sai fora. Sai daqui, cara. Não é teu momento ainda. Né? Sai daqui, cara. Mas assim, eu tenho com muito orgulho deles. Gente, faça um overview, olha o todo, dá um passo para trás. Dá um passo para trás e dá uma analisada no contexto. O que aconteceu com os 5 pães e 2 peixes? Uma mesma demanda, onde a multidão está seguindo a Jesus e está precisando ser cuidada fisicamente, com alimento. As pessoas abandonaram suas famílias e estavam seguindo a Jesus pelo deserto. E as pessoas estão com fome, estão reclamando porque estão com fome. E quando essa demanda chega aos apóstolos, o que eles falaram para Jesus? Manda eles embora. Não, manda eles embora. O que eles falaram? A solução dos abençoados que estavam caminhando com aquele que tinha poder de abrir o mar, de fazer multiplicar as coisas, a solução deles foi: manda eles embora para que cada um compre a sua própria comida. Esses mesmos homens que terceirizavam a responsabilidade, imaturos, agora diante de um problema muito parecido e semelhante, eles falam assim: convoquem toda a comunidade. Convoquem a comunidade. Convoquem o povo de Deus. Aqui nós temos uma maturidade pastoral. Aqui nós temos esses homens caminhando como pastores maduros.
como de uma forma mais resoluta. Eles estão mais maduros, estão vivendo um novo momento. E eles têm uma ideia, irmãos, que é inspiração divina. O versículo para nós diz: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Entenda uma coisa, pessoal, aqui o apóstolo Pedro não está negligenciando, aqui os apóstolos não estão negligenciando o cuidado das mesas. Na verdade, aqui ele está entendendo que se os ministros do evangelho abandonarem a oração e a palavra para se unirem às causas sociais, a igreja perde vida, perde o núcleo central que dá sentido profético a ela. Perde o núcleo central que faz a existência da igreja. A igreja não é movida pelas causas sociais, a igreja é movida pela palavra e pela oração. Só que o apóstolo Pedro ele não cai nos extremos. Aqui nós temos dois extremos. Então, nós temos o extremo do teorismo, do moralismo teológico, e nós temos o extremo do socialismo comunitário progressista. Nós temos dois inimigos aqui, que nós podemos, se nós não tivermos precisão teológica, nós podemos cair. Se nós não tivermos aqui precisão bíblica, nós podemos cair nesses dois extremos ao ler esse texto. Nós podemos cair no extremo de pegar esse versículo e falar: os apóstolos, eles não abandonaram a oração e a palavra, então eu não vou cuidar dos pobres, eu não vou cuidar dos vulneráveis, nós não iremos ajudar. Não é isso. Eles também escolheram 7 homens cheios do espírito, sabedoria e de boa reputação para servirem às mesas. Por outro lado, nós temos o extremo do progressismo. Qual que é o extremo do progressismo? Para que ficar na oração e na palavra? Não, igreja é quando a gente cuida do órfão, cuida da viúva, cuida do pobre, cuida do estrangeiro. Não precisa de teologia, não precisa de oração, não precisa de pregação. A igreja ela precisa de cuidado social. Aí sim a igreja está sendo igreja. Você já viu isso? Já viu isso por aí? Esses dois extremos não representam a realidade do texto. Aqui nós vemos o equilíbrio perfeito entre a piedade e a devoção. Aqui nós temos o equilíbrio perfeito entre a espiritualidade e a gestão, entre a teologia e a missão. Aqui nós temos o equilíbrio perfeito entre a caridade e a teologia. Aqui é onde a palavra, a oração e o cuidado com as mesas andam de mãos dadas, andam juntas. E aqui nós vemos que a igreja entende a primazia da palavra. Porque a igreja fala bem assim, no versículo de número 5 em diante, a igreja fica orgulhosa. A igreja, ela acha por bem. É unânime na igreja o voto. Todos sentem paz que os ministros devem se dedicar à oração e à palavra. E os diáconos devem conduzir a igreja ao cuidado dos vulneráveis, criando uma harmonia perfeita para uma igreja saudável. Palavra, oração e cuidado com os vulneráveis do seu contexto. Queridos irmãos, aqui nós temos um conceito muito bonito que foi se perdido. O início do diaconato. Aqui nós temos o espírito diaconal da igreja sendo desenvolvido e organizado. Aqui nós temos, meus irmãos, 7 homens sendo escolhidos para exercerem uma função muito espiritual. Cuidar dos vulneráveis, cuidar daqueles que não conseguiam cuidar de si mesmos. É interessante que era no contexto da igreja local. Não era contexto apenas externo, irmãos. Vale a pena ressaltar, porque senão eles estariam indo contra a própria palavra. De que adianta a gente cuidar do mundo lá fora se os da nossa família da fé não estão sendo cuidados? Eles estavam cuidando da família da fé, das viúvas da família da fé, das viúvas, dos vulneráveis que faziam parte da família da fé. Eles se protegiam, eles se guardavam, eles se muniam, eles se guardavam. E aqui homens são levantados para servirem por intermédio de um espírito de serviço, de diaconato. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo podem e devem ser levantados pela igreja hoje em dia. Devem ser levantados com essas 3 características para servirem os dilemas e as dificuldades do mundo. Homens e mulheres que Deus deseja levantar no nosso meio, que Deus deseja levantar, homens cheios do Espírito Santo,
Homens e mulheres cheios do espírito de sabedoria e também de boa reputação, com bom testemunho, santos diante de Cristo para servirem as mesas. O problema é que muitas vezes nós desejamos as qualidades pessoais. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, amém? Amém? Nós queremos ser sábios, amém? Nós queremos ser santos, ter um bom testemunho diante de Deus e da sociedade, só que nós queremos isso como um trampolim para realizar o nosso sonho. A gente quer ser cheio do Espírito Santo para performar melhor no nosso trabalho. A gente quer ser cheio da sabedoria para performar melhor no meu negócio. Eu quero ter boa reputação para poder conseguir, talvez, um desenvolvimento melhor no meu networking de trabalho. Nós queremos essas qualidades e ela é santa. Essa ambição é de Deus, pastor? Sim, em nome de Jesus, seja santo, seja sábio e seja cheio do Espírito Santo para conduzir seus negócios, para a glória de Deus, para alcançar os sonhos que Deus colocou no teu coração. Tudo isso, amém e amém. Só que essa é uma manhã para Deus redimir a sua ambição, para Deus levar mais a fundo sua ambição, para você desejar ser cheio do Espírito Santo, desejar ser cheio de sabedoria, desejar ser santo diante de Cristo, para servir na maior causa que existe nessa terra, que é servir uma igreja local. Servir uma igreja local é uma das maiores causas, e uma das causas mais nobres que nós temos nessa terra. É uma das causas mais nobres. É um privilégio. É um privilégio. É um privilégio lavar um banheiro, arrumar uma cadeira, pegar o microfone para ensinar, cantar, ligar uma câmera, dar boas-vindas, dar aula na sala das crianças. Eu não sei o que é que você pode fazer, mas é um privilégio. Pastor, mas é pesado servir. Deixa eu te ajudar e redimir sua ambição. Deixa eu te ajudar. Só é pesado servir quando a cruz é leve no meu peito. Mas quando a cruz, o evangelho é pesado no meu peito, criou profundidade, servir é leve. Amar é leve. Andar a segunda milha é leve. Me envolver, me comprometer é leve. Irmãos, eu sei que muitos de nós veio de contextos de igrejas que usaram do seu serviço, que usou das suas mãos. Mas os maus exemplos e as suas más experiências não podem te roubar do novo que Deus tem para a tua vida. Não podem te roubar daquilo que Deus te chamou para viver. Não é porque te usaram que significa que você não pode mais ser usado por Deus. Não é porque você caiu no extremo do ativismo que você não pode mais ser usado pelo Espírito Santo. Deus está redimindo a nossa ambição e ensinando a igreja brasileira a servir, não pelo ativismo, mas a servir porque foi servida por Cristo e quer responder isso através do comprometimento, através do serviço na igreja local, como um ato de adoração. Não é filantropia servir em ministério, não é voluntariedade servir em ministério, não é o nosso resto, não é nossas esmolas, é nobre, é nobreza, é glória participar da obra de Cristo nessa terra. É glória. Por isso Deus levanta 7 homens, cheios do Espírito, cheios da sabedoria, cheios da santidade, para servir. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, também a primazia da palavra de Deus. Queridos irmãos, indo já para o fechamento do nosso texto, perceba que o segundo bloco desse texto, que começa a partir do verso 5 e se estende até o verso de número 15, nós vamos ver que tem tudo a ver com a primazia da palavra e da oração. Olha o texto comigo aí. Olha o que diz o texto. Olha que maravilhoso isso. Olha como isso mexe com a gente. Olha o versículo de número 5. A proposta agradou a todos, então elegeram os homens. Amém. Verso 6. Apresentaram perante os apóstolos, a qual depois de orar, impuseram as mãos. Amém. Verso 7. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. Toda
toda essa lógica da palavra de Deus para continuar sendo proclamada, a lógica da palavra de Deus para continuar sendo vista, é o que acontece do verso 8 ao verso 15. O resumo do segundo bloco é o verso 15. Olha ali o verso 15 que diz: e todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos nele, viram o seu rosto, era como o de um anjo. Pastor, mas o que tem a ver isso com a pregação da palavra de Deus? Deixa eu te explicar. Tem tudo a ver com a pregação da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque anjo na Bíblia não tem a ver com a nossa relação de ursinho carinhoso, de que anjo é delicadinho, coisa fofinha. Anjo na Bíblia tem a ver com presença divina enviando mensagem. Da presença de Deus sendo irresistível naquele lugar e Deus trazendo o mensageiro, até porque o nome anjo significa mensageiro, amém? Então por que o rosto de Estevão estava como de um anjo? Quando olharam ele, não é porque ele estava com o rosto todo bonitinho, sorrindo, com um sorriso assim, não, é porque ele estava fielmente pregando a palavra de Deus, mesmo diante das falsas testemunhas que se levantaram contra ele. Então perceba, quando uma igreja se organiza, quando uma igreja equilibra organismo e organização, espiritualidade e gestão, cultura e culto, quando tudo isso se organiza, nós vamos ver esse homem enviado diante do sinédrio. E aqui no texto da semana que vem, aguarde o próximo capítulo, nós vamos ver esse homem sendo o primeiro mártir da igreja. Primeiro mártir. Então a gente está vendo esse homem aqui, o rosto como de anjo, não porque tinha um anjo, até porque é como de um anjo. Aqui é o mesmo texto, a mesma linguagem que Lucas usa para descrever o batismo de Jesus. A mesma forma. Desceu, quando Jesus foi batizado, desceu o que sobre ele? O Espírito Santo como pomba. Não era uma pomba, era como. Era como, não era uma, era como. Então aqui não era um anjo na cara dele, era como de um anjo. Sabe o que significa? Que a igreja tem um rosto, que a igreja ela tem uma face, que a igreja ela tem uma identidade diante da sociedade, que a igreja ela tem um rosto de anjo. E a igreja tem rosto de anjo quando a igreja ela é fiel à pregação da palavra de Deus. Acontece que a igreja tem vestido várias máscaras. A máscara das causas sociais, a máscara das causas políticas, a máscara das questões de teologia da prosperidade. A igreja tem colocado vários rostos. Deixa eu te lembrar que o rosto da igreja continua sendo como de um anjo, porque é o rosto da palavra de Deus. Essa é a nossa identidade, essa é a identidade da igreja. Nós temos um rosto, e o nosso rosto é como de um anjo, e o nosso rosto é como de um anjo, quando nós somos fiéis à palavra de Deus. É quando as nossas Bíblias não estão mais empoeiradas dentro de casa. É quando as nossas Bíblias não estão mais novinhas dentro de casa. É quando as nossas Bíblias começam a ser gastas, a ser marcadas. Um cristão inquebrável, ele sempre terá uma Bíblia rasgada, ele sempre terá uma Bíblia marcada, ele sempre terá uma Bíblia com marca de lágrima, de café, de páginas rasuradas, porque ele leva para lá e para cá, porque ele está vivendo a palavra de Deus. Quando a igreja equilibra organismo, organização, espiritualidade e gestão, cultura e culto, nós entregamos para este mundo uma igreja com o rosto de anjo. E esse é o rosto que Deus quer que nós tenhamos. O rosto de nenhuma causa humana, mas o rosto da palavra de Deus. Deus nos chama nessa manhã, irmãos, a nos comprometermos com o serviço à igreja local. Irmãos, primeira coisa para nós nos comprometermos com a pregação e a uma igreja local, sabe qual é? Parar de resmungar. Irmãos, uma das doenças dos séculos é a murmuração. Sabe, nós somos crônicos murmuradores. Nós murmuramos muito rápido. E quem murmura não se responsabiliza em servir. Quem tem a língua grande para falar tem o braço curto para servir. Quando você vê um problema é porque Deus está te chamando para solucioná-lo. Amém? Ver um problema
é ser responsável por solucioná-lo. Irmãos, em nome de Jesus, em nome do Santo Cristo, que nós possamos abandonar o resmungo. Sabe por quê? Porque casamentos estão sendo destruídos por causa da murmuração, a reclamação, do resmungo, do clima ruim. Tá tudo bem, aí a gente vai e a gente caga com o ambiente. Tá tudo certo, tá um dia incrível, a gente vai, o meu chinelo não tá da cor que eu queria. A gente vai e acaba com o dia. A gente acaba com datas especiais porque a gente é emocionalmente quebrado. Irmãos do céu, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nessa manhã traga uma cura ao teu coração, te libertando do resmungo da murmuração e te levando para a adoração, para o louvor, para a alegria, para o serviço. Em nome de Jesus. Que os nossos casamentos de volta sejam leves, gente. Que nossos relacionamentos sejam leves, não sejam carregados de reclamação, de resmungo, mas de autocomprometimento. Aristóteles, ele falava o princípio do bem comum. Na verdade, do bem comum é um princípio aristotélico. Aristóteles ele vai dizer que é o princípio do justo meio. O que é o justo meio? Diante de uma comunidade, quando nasce um problema, o princípio do justo meio não é responsabilizar o outro, como a culpa do outro, e também não é criar um descaso com o problema, fingindo que ele não existe. Não é isso. O princípio de Aristóteles, um princípio aristotélico que nós podemos traduzir porque muitos filósofos pegaram desse conceito para estruturar a sociedade, é o princípio da autorresponsabilização. Isso é uma gestão, uma cultura eficiente numa igreja local. É quando nós vemos um problema e eu me autorresponsabilizo para ajudá-lo. Por isso que a igreja ela é composta por diversos dons, por diversos talentos, e quando todos usam seus talentos para glorificar a Deus e servir ao próximo, o que nós entregamos ao mundo é uma igreja com cara de anjo, é uma igreja com rosto do céu, é uma igreja com rosto divino, é uma igreja que mesmo diante das afrontas, ela continua diante do Evangelho e de Cristo. Assim como Estevão era cheio do espírito de sabedoria, ele era cheio do Espírito e de sabedoria. Eu oro para que nós abandonemos o resmungo que nos leva a uma vida de sermos completamente até emburrecidos. A murmuração nos emburrece. Mas a sabedoria, ela nos enriquece, nos dá prosperidade de alma, nos dá prosperidade de vida, nos dá uma maneira de levar a vida para a glória de Deus. Como Estevão, diante do sinédrio, diante de falsa testemunha. E o rosto dele era rosto de anjo. Eu oro em nome de Jesus, para que independente das ameaças que você sofra, das dificuldades que você enfrente, que o seu rosto não caia, que o seu semblante não caia, que o seu semblante não desanime. Eu oro para que mesmo diante de tudo isso, o seu rosto seja como de anjo. A ponto que as pessoas vão falar assim, oxe, como assim? Eu estou enviando o inferno inteiro para cima dessa pessoa e o rosto dela continua como de anjo? É, porque o que governa a minha vida não é a vida. O que governa a minha vida é o autor da vida, Cristo Jesus. Amém?